São 10 horas com 18 minutos, como tinha informado há pouco. Vou ter mais uma conversa. O Horizonte FM prossegue hoje o ciclo de entrevistas com os vereadores da Câmara Municipal de Loures. Hoje tenho comigo Fernando Costa, eleito nas listas da coligação Loures Sabe Mudar. É vereador com o Gabinete de Consultadoria Jurídica, está também como representante na Valor Sul. Fernando Costa, muito bom dia, obrigado por ter mais uma vez vindo ao Horizonte FM. Muito bom dia e cumprimento todos os ouvintes e, sobretudo, a equipe que faz esta rádio. Muito obrigado. Fernando Costa, falámos há cerca de 3 anos, na altura estava a ambientar-se a Loures, nesta altura com 2 anos e meio de mandato, e depois de tantos anos a comandar a Câmara Municipal das Caldas, que diferenças é que encontrou na gestão de uma e de outra realidade? Bom, o quadro de funcionamento das câmaras, do ponto de vista legal, orgânico, é muito semelhante, umas com a diferença em quantidade. Porque a lei autárquica é igual para todas as câmaras do país. Esta câmara é 4 vezes maior em população que as Caldas de Rainha, é menor, pouco mais de metade, em território. Mas este município, penso que em termos até a nível do país, é da maior diversidade. Tem das melhores zonas urbanísticas e tem zonas de grande qualidade e tem zonas muito difíceis. Tem uma população de classe média e média alta em várias zonas e tem também dos mais desfavorecidos, dos menos integrados, dos mais problemáticos. E tem uma zona rural, norte, a zona Saloia, e tem uma zona muito urbana. Uma zona que é a autêntica cidade de Lisboa, ou seja, em termos sociais, e tem uma zona muito característica de Loures. É, portanto, um concelho muito diverso. E esta diversidade puxa por nós autarcas. Eu vim aprender muito em Loures com esta diversidade. Era isso que eu lhe ia perguntar, como é que está a ser este desafio? Muito interessante para mim do ponto de vista pessoal, do enriquecimento e da minha formação humana e da minha formação autárquica, porque de facto nós temos no Concelho de Loures a maior diversidade de problemas, de questões, e isso para quem é autárquico e vive estes problemas é um terreno interessante no nosso desafio. Há 3 anos, sensivelmente, quando conversávamos, aí ainda antes da campanha eleitoral de 2013, o Fernando Costa via no Concelho de Loures vários problemas e muitos problemas criados ao longo do mandato do PS anterior. Foi quando entrou na Câmara, confirmou esses problemas ou ainda encontrou coisas que nem pensava encontrar? Um pouco de tudo. Algumas ideias também estavam exageradas. Problemas em termos de gestão, a gestão socialista, na minha opinião, que me perdoem, foi muito má, muito negativa nestes 12 anos. E a gestão CDU, antes dos 12 anos do Partido Socialista, também não foi um mar de rosas em termos de rigor e, sobretudo, prioridades. Porque, de facto, o município de Loures tem um problema grave. Está com a despesa corrente muito acima daquilo que seria desejável. 90% da despesa do município de Loures é para encargos correntes, daqueles onde o município tem pouca elasticidade para fugir. Porquê? Porque se criaram muitas estruturas, muitos compromissos com instituições, faz parte da autarquia, é certo. Portanto, eu não estou a dizer que isso seja 100% negativo, mas foi exagerado. Porquê? Porque agora não há dinheiro para aquilo que é extremamente necessário. Investimentos, infraestruturas urgentes, não há dinheiro. A dívida do município era grave, de facto, mas há dívidas que percentualmente, apesar de serem iguais em relação às receitas, há municípios que, pela força das suas receitas próprias, como os IMIs e outros, têm mais capacidade em poucos anos reduzirem a despesa.
ou essa dívida. Há outros municípios que não têm praticamente capacidade de contraírem a dívida porque não têm receitas nenhumas. Ou seja, não, mesmo com uma gestão muito rigorosa, não consegue. E Loures tem conseguido. Nós já reduzimos a despesa, a dívida, em cerca de 29 milhões de euros, ou seja, 30 e tal % da dívida. Depois havia uma outra dívida que estava por declarar. Havia um conjunto de processos judiciais que são na ordem dos 50 milhões de euros contra a Câmara, e nós temos advogados bons. Alguns processos estão a correr muito bem. Posso dar até aqui uma notícia, porque isto, para mim, dentro das câmaras não há segredos, todos os atos são públicos, o cidadão devia ter acesso a todos os documentos, a oposição devia ter acesso a todos os documentos, e, por exemplo, pela segunda decisão, um processo em que a Câmara era ré, de 30 milhões de euros, já ganhámos 2 vezes, 2 decisões, ainda pode ir ao Supremo, mas é uma boa notícia, porque se perdêssemos esses processos, então a dívida quase que duplicava. Digamos que as contas da Câmara, não é só por gestão do Fernando Costa, que é vereador, e dos vereadores, nem só por gestão da CDU, Bernardino. É que, de facto, há uma lei de 2012 muito dura, que é a Lei dos Compromissos, que tratou-se de pôr as câmaras quase que num colete de forças para não exagerarem na despesa e para serem obrigados a pagar a despesa que fazem dentro de determinados prazos, senão há consequências graves, e isso obrigou que todas as câmaras do país deixassem de ter a margem para criar despesa e para criar, sobretudo, outra coisa, receita fictícia. Porque até aqui os municípios podiam criar receita fictícia, porque havia pelo menos uma rúbrica onde os municípios tinham toda a liberdade de inventar receita, que era na venda de terrenos. O município tanto podia pôr 1 milhão de euros na venda de terrenos, como 10 ou como 15, mesmo que nunca os vendesse, ou mesmo que nem tivesse terrenos para vender. E, portanto, geravam situações deficitárias nas câmaras, porque depois essa previsão de receita dava para lançar concurso e fazer despesa, mas depois não vinha a receita para as pagar. E é por isso que muitas câmaras foram quase que à falência. Para um homem que teve tantos anos à frente de um município, essa nova lei cria uma reinvenção do que é ser autarca? Obriga os autarcas a serem mais moderados, mais ponderados, obriga a serem mais sérios e defende até os próprios municípios. Porque, de facto, quanto mais uma Câmara tem capacidade de endividamento, também há maiores tentações para fazer coisas que não são necessárias. Não é por acaso que há para aí equipamentos por esse país fora que não têm utilidade nenhuma, mas as câmaras tinham capacidade de endividamento, não é? Eu conheço um concelho que fez um centro cultural que leva quase toda a população desse concelho. E esse concelho tem uma dívida incomportável. E depois aproximam-se as eleições, mesmo que não haja grande necessidade desta ou daquela obra, há que fazer obra, há que lançar concurso, há que dar bodo aos pobres para se ganharem eleições, e esta lei é extremamente necessária. Admito, e o Governo já prometeu corrigi-la em alguns aspectos, porque é demasiado formalista e burocrática, porque a contenção de despesa do município não devia ser ao trimestre, ao equilíbrio entre a receita e a despesa, mas devia ser pelo menos por ano, para haver mais liberdade ao longo do ano. Fernando Costa, como é que tem sido trabalhar com a CDU no Conselho de Loures? Bom, eu costumo dizer que a CDU é a CDU de Loures, é a CDU de outro concelho qualquer. Sem ofensa, os comunistas de Loures, porque CDU é Partido Comunista, são iguais aos outros partidos. Eu acho que aqui em Loures há uma particularidade que eu não escondo de dizer. Aliás, eu acho que a CDU só ganhou as eleições em Loures graças a 2 fatores. Primeiro é a simpatia perante uma faixa grande do eleitorado do Dr. Bernardino Soares. Se fosse outro comunista, dificilmente a CDU teria ganho a Câmara de Loures.
e sobretudo se fosse um comunista com ar mais agressivo, não estou a dizer mais ortodoxo, que não estou a querer entrar por esse campo de cada um. Mas a imagem do Dr. Bernardino Soares é uma imagem de uma pessoa simpática. Eu ouvia isso na campanha eleitoral. Sabe, sou do PSD, mas eu tenho de ser, acho que o Dr. Bernardino Soares nem parece comunista, vou votar nele para correr com os socialistas. Você não leva mal, mas eu sei que você não vai ganhar, eu sei que o PSD não tem condições, sou do PSD, gosto muito de si, conheço das Caldas, mas quero correr com os socialistas, vou votar CDU. Isto só foi possível pela maneira de ser, pela imagem que o Bernardino Soares tinha da televisão, do debate, a sua serenidade. Eu tenho que subscrever. Essa imagem não é uma imagem por acaso, é uma imagem de muita gente. E, de facto, o Dr. Bernardino Soares tem essa qualidade de ouvir, raramente se zanga. Quando se zanga, até sabe pedir desculpa a seguir. Quando se zanga, ou quando é mais injusto. E, portanto, é um gentleman, e quando assim ajuda a trabalhar. Agora, a Câmara de Loures, deixe-me dizer, isto são considerações. Enquanto que um presidente da Câmara do PSD, ou do CDS, ou do PS, numa Câmara qualquer, é capaz de ter um poder correspondente, dou-lhe esta percentagem, a 70%, 80% da pessoa dele, do poder que ele tem porque foi ele que ganhou, numa Câmara comunista não é assim. O Presidente se calhar só manda 10 ou 20%, porque tem toda uma estrutura, tem outro funcionamento, chame-se-lhe o que quiser. Nem estou a dizer que seja defeito, mas há mais equipe. E quando há mais equipe, há mais reuniões. E quando a questão é mais complicada, eu costumo dizer que tem que ir ao Comitê Central. E às vezes há muitas coisas que se podiam decidir mais rapidamente e tem que ir, entre aspas, e sem ofensa. Tem que ir ao comitê do partido, à equipe. Aliás, aquilo que eu noto é que o Dr. Bernardino Soares surpreendeu-me nas primeiras reuniões porque sabe muito dos assuntos da Câmara. Isso sabe muito e vai sempre bastante bem preparado, é porque é impossível que ele soubesse, ou que estudasse, ou que tivesse informação. É uma boa equipe de autarcas, de homens de 20, 30 anos das autarquias, que já passaram por Lisboa, por Setúbal, por aqui, por acolá, e tem bons assessores. Depreendo das suas palavras que tem sido... Enquanto que eu nunca tive assessores. Eu, se sei alguma coisa e sei pouco, porque eu não tinha assessores, não tinha adjuntos propriamente dito, eu é que tinha que estudar e os anos ajudaram-me a estudar. São muitos anos à frente das Caldas, não é? Como? Os muitos anos à frente das Caldas foi um curso... Pois, e também é um conselho mais pequeno e a diversidade dos problemas não é tão grande. O Dr. Bernardino tem uma equipe de assessores que me parece bastante competente. Depreendo que, das suas palavras, que trabalhar com Bernardino Soares tem sido, nestes 2 anos e meio, um trabalho profícuo para o Conselho. Eu não estou, de forma nenhuma, às vezes as pessoas interpretam mal, nomeadas as minhas intervenções no Congresso. Eu não estou aqui para ajudar o Dr. Bernardino Soares, nem para ajudar o CDU. Eu estou aqui para fazer o melhor possível e também, ao fim destes anos todos, passei com a consciência, primeiro, tranquila da minha parte e também com a imagem pública que vim ajudar o Conselho de Loures. Ajudar muito pouco, naturalmente. Não faço milagres. Eu vou dando ideias e em algumas coisas já dei alguns murros na mesa nas reuniões de Câmara e alguns avisos à navegação, porque também não estou para aturar, não estou para aceitar tudo, mas tem sido fácil nesse sentido. Ou seja, primeiro, o Conselho de Loures, a população de Loures, e também tenho a noção que o meu trabalho pode ser mais útil numa relação construtiva, crítica e construtiva com a CDU, com a maioria que está na Câmara, até porque temos um acordo de princípios, não foi assinado, não há nada escrito, mas nós sentimos-nos corresponsáveis com aquilo que se passa em Loures. E estas, eu não queria, não era fácil, não foi fácil para mim, mas esta experiência já vem de há muitos anos. O PSD é sempre balança, quase sempre. Creio que nestes 40 anos de democracia só houve 2 ou 3 câmaras, 2 ou 3 mandatos em que um partido teve a maioria absoluta. Quando não tem a maioria absoluta, como não teve agora, o PSD entra e já entrou com o PS, já entrou com a CDU. E eu acho isso útil e salutar que a agressividade partidária, ideológica, fica bem no Parlamento
Mas nas autarquias não deve ser assim. E, portanto, tem sido fácil. Mas nesta perspectiva, apesar de há gente que se admira, então, mas você faz tantos elogios ao Bernardino, você tem negócios com o Bernardino. Eu nunca jantei com o Dr. Bernardino. Eu nunca tomei um café com o Dr. Bernardino. Tenho reuniões à terça-feira, como vou ter daqui a bocado, mas são reuniões formais dos dois partidos que sustentam a maioria camarária. De resto, amigos, negócios à parte. Eu não quero ser comunista, eu nunca irei para o Partido Comunista, ainda tenho a esperança que eles vão mudando e que se aproximem. E isso é verdade, até porque hoje o Partido Comunista é muito mais democrático do que era há 40 anos, não é? E hoje o Partido Comunista deu este salto histórico. Foi apoiar um governo de um partido maioritário, maior do que o Partido Comunista, à sua direita, não é? Ninguém pensava que isto fosse possível há 10 anos, há 20 anos e há 30 anos. Fernando Costa, 2 anos e meio com, diria eu, 3 marcas deste mandato. A diminuição da dívida, também a criação dos CIMARs e ainda a luta do município contra a privatização da EGF. Sim, mas essas bandeiras são de todos, mas algumas bandeiras também muito específicas da equipe Louros sabe mudar e, enfim, e a minha experiência ajudou muito. A questão das auges, a legalização de auges, as câmaras e ainda têm sido demasiado formalistas. Claro, os autarcas têm que ser um bocado formalistas e rigorosos na aplicação da lei, porque senão podem parar na cadeia ou podem perder o mandato, como aconteceu já há vários presidentes de Câmara, sem corrupção, sem qualquer outra intenção que não seja ajudar as pessoas. Mas, de facto, dentro da Câmara de Louros, eu tenho dito isso nas reuniões, há um excesso de rigor, um excesso de cuidado, um excesso de medo dos técnicos. Umas vezes para se defender, e é perfeitamente normal, mas outras vezes há impressão. Eu não diria na Câmara de Louros, mas em muitas câmaras os funcionários, os técnicos e os técnicos superiores metem medo aos presidentes, porque fazem pareceres. E às vezes já há aquela teoria belga, que um bom funcionário público não é quem arranja uma solução, é quem cria um problema para cada solução. É quem emperra para se tornar importante e necessário. E isto, quando é levado ao patamar dos dirigentes máximos da Câmara ou dos dirigentes políticos da Câmara, isto pode às tantas pode-se descortinar alguma pressão ilegítima sobre o cidadão para o cidadão ter que vergar ou no voto, ou na política, ou noutras coisas. Isso, eu não quero acreditar nisso na Câmara de Louros, porque tenho a melhor impressão, ou uma excelente impressão, que a equipe de Louros, do Presidente e dos principais vereadores, são pessoas que querem as coisas direitinhas e sérias. Tenho essa noção. Isso é uma boa notícia para quem vive em Louros. Eu acho que sim. Porque também se não fosse, eu não estava a dizer isto. E se não fosse, eu tinha que levantar a minha voz, porque não é agora ao fim de 30 anos de autarca, que nunca tive um processo judicial. Houve muitas denúncias sobre a minha seriedade aqui e acolá. Mas quando foram a verificar, morreu tudo na casca, porque nem judiciários, nem a autoridade contra a corrupção, nem a oposição nas Caldas alguma vez me atribuiu intenções menos claras ou prejudiciais para o município. Havia lá 2 vereadores do Partido Socialista nas Caldas que diziam: você é demasiado defensor dos interesses da Câmara, você prejudica as pessoas a favor da Câmara. Bom, isto para mim era um elogio. E eu noto aqui que os autarcas da CDU e a equipe, porque funciona tudo, eu quase que punha as mãos no lume que é gente séria. Isso é uma excelente notícia para os munícipes. Não sei. Hoje o grande problema das autarquias e na classe política e no governo e nos é a seriedade. Porque hoje muita gente vem para estes lugares para servir a si próprio ou para servir os amigos ou interesses partidários menos claros. Infelizmente, o estado que o país chegou, e
Portugal e Europa. É a falta de clareza e transparência. Hoje prejudica-se muito o cidadão comum quando se fazem maus negócios ao nível do Estado e das autarquias. E depois quem vai pagar isso é o cidadão comum. Veja este escândalo escandaloso que é as falências em cadeia dos bancos. Ainda agora me dizia o João Salgueiro que há mais bancos em dificuldade, mas ninguém responsabiliza ninguém. Não é só o administrador, o dono disto tudo, que é responsável. E os técnicos superiores que concediam crédito à partida mal parado. Pois. E duvidoso. E quantas concessões desses créditos não eram a troco depois de comissões e de comparticipações? E ninguém dessa gente está a ser chamada. Porque se uma empresa privada vai à falência, e os bancos não podem ser tratados como empresas privadas, porque são de interesse público, está lá o dinheiro público, ou o dinheiro dos portugueses, que é dinheiro público. E, portanto, há muita falta de ética hoje. Eu já sou dos velhos tempos, já venho de há muitos anos. Há muita falta de valores na administração pública e na administração política. E, de facto, eu dou muita importância à seriedade. E o cidadão comum tem que cada vez dar mais olhar, não para os olhos, ou para o penteado, ou para as gravatas, sejam elas de que marca forem, de um autarca, ou para a maneira como fala, tem que ir ao seu historial e ao seu passado, saber se é ou não é uma pessoa estruturalmente séria. O grande problema da administração pública, por isso, e da administração autárquica, tem a ver com a seriedade. Porque se eu cedo num negócio importante do município, se eu cedo, mesmo que eu não tenha proveito próprio, mas cedo, condescendo a favor do empreiteiro ou a favor da A, de B ou de C, estou a prejudicar o cidadão comum. Claro. Fernando Costa, falava-me de negócios. Foi ou não um mau negócio a privatização da EGF para a parte pública, para os municípios? Eu julgo que foi, sobretudo, mau foi para o cidadão comum, porque vai pagar mais caro. Veja bem, a EGF, ou fosse outra empresa, e eu quero dizer que a administração da EGF, do Grupo Mota e companhia da Soma, estão até a ser minimamente corretos connosco, que estamos lá a representar os municípios, mas estão a ter uma atitude inteligente, de um bom diálogo, de um bom entendimento, nomeadamente aqui na zona de Lisboa, na Valor Sul. São pessoas também que têm muita experiência nisto. E, portanto, a relação entre uns e outros é importante, e é importante que também não queiram abusar. Eu tenho, para começar, tenho boa impressão do que está a passar. Até estava à espera de pior. Mas no fundo, a EGF pôs, ou melhor dizendo, o Mota e companhia, a Soma, o consórcio, pôs lá cerca de 350 milhões de euros. 350 milhões de euros. Tem que os ir buscar. Tem que ter este capital remunerado neste prazo da concessão, qualquer coisa, no mínimo, uma remuneração líquida na ordem dos 5%. E é agora que os juros estão baixos. Pois se não tiver, perdem dinheiro. Ora, essa remuneração do capital que lá puseram vai ter que ser suportada pelo cidadão comum ou pelas câmaras. Mas as câmaras acabam por repercutir depois. Já estão aí a aparecer, por exemplo, taxas que vão ser agravadas, porque de facto tudo quanto é despesa da empresa vão ser levadas à tarifa. Até aqui se calhar algumas coisas não iam, porque os municípios serviam de travão a isso. Eu sou, enfim, veja bem, social-democrata de Sá Carneiro. Eu não seria a favor, contrariamente à decisão do meu partido, da privatização total da EDP. Eu acho que no mínimo o Estado devia de lá ter 10%. Acho pessoal, mas isto é a minha maneira de ver e estou à vontade para dizer isto, porque também não sou um economista profundo, mas é a minha sensibilidade. Eu acho que o Estado devia ter ficado com uma pequena percentagem nos CTTs ou noutras, para que o Estado pudesse, digamos que, controlar em parte. Veja o escândalo que foi a privatização da PT e aquilo que deu e os negócios que deu. Ora, estavam preocupados que o Estado tivesse lá uma influência. Pois,
se tivesse mantido essa influência, se calhar não se tinham dado estes crimes, que são verdadeiros crimes. Ou desmoronar de uma grande empresa nacional, não é? Pois, eu tenho esta visão. Não sou de economia de Estado, não sou comunista, nem de economias planificadas. Quanto mais liberdade empresarial, melhor, mas o Estado tem que controlar. E tem que controlar e não controla. Porque estas entidades reguladoras também não sabem regular. E são sempre permeáveis a influências. E é mais fácil ser permeável à influência de quem tem muito capital e de quem tem muita maneira de fazer charme do que o povo comum. Infelizmente, havia de haver mais critério, mais valores humanos, mais ética. Eu cito muito a frase de Sá Carneiro que diz que a política sem luta é uma chatice, mas sem ética é uma vergonha. Fernando Costa, outra das situações em que o Fernando Costa sempre se mostrou contra uma decisão do seu próprio partido foi no mapa de freguesias, na alteração que houve, com as uniões de freguesias. É uma situação que para muitos havia com a mudança de governo, havia essa possibilidade de alteração. Ela não vai ocorrer ainda antes destas eleições. Como é que olha para este processo? Eu tive a oportunidade. Eu sou claramente a favor que havia freguesias a mais. E basta ver o caso de Lisboa, que ainda antes desta lei Relvas, Lisboa começou e bem o processo de unificação de freguesias. Uma freguesia rural, em regra, a 10, 20 km da sede do Conselho, faz muito mais falta, tem muito mais utilidade na proximidade com as pessoas do que 3, 4, 5 freguesias numa cidade de 10 mil habitantes. Há freguesias na cidade que não se justificam. Está tão próximo, é uma duplicação de serviços, é uma duplicação de despesa e a duplicação de despesa quem paga sempre é o cidadão, ou no IMI, ou na taxa da água, ou nas taxinhas, como Lisboa está farta de criar taxas, que, na minha opinião, ilegais e injustas, quase diria, um bocado criminosas, porque estão a criar agora, por exemplo, deixe-me dizer, isto até lhe foi, esta taxa da segurança, da proteção civil, esta taxa de mais não sei o que mais, isso já está no IMI. O IMI foi feito para fazer a proteção civil. O IMI foi feito para fazer infraestruturas e equipamentos. Ao criarem mais taxas e mais taxas, estão a lançar mais e a duplicar mais IMIs. E há um princípio que os municípios não podem criar impostos. A criação de impostos tem que ser por lei da Assembleia da República. E, no fundo, e isto é um escândalo também, não vejo como é que o governo do PSD e o governo de António Costa e outros governos estão a permitir aos municípios criar taxas a propósito de tudo, e todas as questões, que no fundo são verdadeiros impostos, porque não têm a contrapartida de prestação de serviço. Uhum. Bom, e portanto, e voltando a esta questão das freguesias, eu acho que há freguesias a mais, mas se calhar isto foi muito precipitado. E há situações que não têm razão nenhuma de ser. Veja bem, pessoalmente, aqui o caso de Loures eu conheço mal. Esta freguesia, grande freguesia de Bobadela, São João da Talha e Santa Iria, com 50 mil habitantes, com um quarto da população, eu acho que foi, não tem lógica. Mas se calhar tem lógica juntar os dois Tujais. Se calhar toda a gente concorda comigo. Portanto, é a altura de olhar caso a caso. É a altura de olhar caso a caso, fora dos processos eleitorais, bem pensado. Aqui há muito oportunismo dos autarcas. A mim convém-me, sou a favor. Mas não me convém agora, já não sou a favor. Cada um pensa na sua pele, no seu umbigo. Eu julgo que o governo teve mal. Ao anunciar já, e agora já teve que adiar. Uhum. E o adiamento até pode haver uma razão para adiar, porque estas coisas é um erro fazê-las precipitadamente. E outra coisa, que eu já tenho um livro sobre poder local, estas coisas nunca deviam de ser feitas pelo partido que está no governo. Devia de ser sempre feito pelo partido que está no governo
e conseguir-se o acordo com o maior partido da oposição para não andarmos aqui neste jogo eleitoralista. Eu acho que este processo em Lisboa, verdade seja dita, começou bem e acabou bem porque foi feito com todos os partidos. Demorou tempo. Pois, mas uma questão destas tem que demorar tempo. Claro. Fernando Costa, voltamos à realidade, e porque o tempo não perdoa, voltamos à realidade do nosso Conselho, e eu pedi-lhe que me fizesse um balanço do positivo e do negativo nestes 2 anos e meio de gestão autárquica em Loures. Olha, a Câmara de Loures, eu tenho dito muita vez, eu sei que é difícil, mas tem que reduzir ainda despesas. Ainda há ali algumas gorduras, como se costuma dizer, que têm que ser cortadas. Porque a Câmara de Loures precisa de mais dinheiro disponível para fazer investimentos. A Câmara de Loures está mais atrasada. Olha, aqui à volta de Lisboa, não é bom comparar com Cascais ou com Oeiras para ver o atraso. Mas a Câmara de Loures está atrasada em relação a certo tipo de equipamentos, a certo tipo de arranjos urbanísticos, em relação à grande maioria das câmaras por esse país fora. Eu já nem falo das Caldas ou do Rio Maior, mas então agora a Câmara de Loures está nesta luta, e foi a primeira coisa com que bati o pé, do arranjo urbanístico de revitalização urbana. Quer dizer, a grande parte das câmaras já começaram há 10 anos e já estão a acabar. Loures está a começar. De modo que há coisas muito positivas e há coisas também que são negativas porque não há verba. Eu, pessoalmente, fiz uma coisa, apesar do endividamento da Câmara, concordei que a Câmara de Loures contraísse um empréstimo. Apesar de estar a reduzir a dívida. Um empréstimo. Porque foi para coisas extremamente necessárias, como a escola de camarate. Não faz sentido os miúdos estarem em contentores, ainda por cima a deitar, já a meterem água. Só em 6 anos a Câmara de Loures gastou 700 mil euros no arrendamento dos contentores. Portanto, uma coisa boa foi algumas obras que estão a ser lançadas. E espero, já está previsto para 2017, um centro cultural e de reuniões para Loures. Loures não pode ficar atrás dos outros concelhos e, portanto, há aqui uma nova dinâmica, julgo eu. Eu tenho procurado dar um pequeno contributo, sem vaidades. Eu não sou uma pessoa de vaidades, mas eu acho que já alguém disse que o Dr. Renardino, e assim eu tenho a sorte de terem um professor, nem professor sou, mas há aqui um conjunto de ideias que estão na calha para os próximos anos. Também não se pode fazer tudo num ano. Claro. Que são as coisas boas. Se eu lhe pedisse para mencionar uma das gorduras onde o Presidente Fernando Costa cortaria, que se fosse Presidente, onde é que seria? Nós cortámos quase 50% em assessorias. De 1 milhão baixou para 600 mil. Ainda se pode cortar mais. Eu tenho estado a defender que os critérios de adjudicação das empreitadas da Câmara devem privilegiar o preço e não o prazo e não o programa de obras do empreiteiro. Pode-se economizar. Nós economizamos esta Câmara, e por proposta minha, só num contrato 1,5 milhão de euros em relação à Câmara anterior. Ainda se pode fazer mais. Mas também reconheço que é difícil, há hábitos, há inércias, ainda se pode fazer melhor. Pode-se fazer melhor. E estou certo que se vai fazer melhor. E estou certo que Loures está no bom caminho, como se costuma dizer. E desejo muita sorte, porque eu caí aqui como paraquedas. Ando aí todos os dias nas reuniões, como vê, na regeneração urbana, nas auges, no queijo fresco, no arinto, e ainda melhor, se juntar o queijo com o arinto, é o melhor pequeno almoço, queijo fresco saloio. Quem me está a ouvir, experimentem. Eu porque eu vivo estas coisas com muito entusiasmo, e a vida permitiu-me ter um tempo livre. Eu, se tenho tempo livre, não vou para outras coisas, não vou ao futebol, também não vou muito ao teatro, também vejo pouco cinema. Tenho este desejo, este hábito, está cá no sangue, contactar com as pessoas e onde devo estar. Que sou autarca, se me pagam, se me elegeram,
também tenho essa obrigação e é por entusiasmo. Quando se tem entusiasmo, isto é natural, não é a questão do dinheiro. Olha, tem sido uma experiência muito feliz para mim estar em Loures, tenho gostado muito e também reconheço isso porque há muita gente que não me conhecia. E outros conhecem-me das tiradas do Congresso, daqueles momentos teatrais, também é preciso teatro. Claro. Eu acho que um político que não tenha alguma dose de ator também não vai longe. Mas o que interessa são os princípios e as regras. Fernando Costa, para fechar a nossa conversa, porque estamos mesmo a fechar, gostava de lhe fazer duas questões. A primeira é se no próximo ato autárquico vamos ter Fernando Costa de novo a candidatar-se à liderança da Câmara Municipal de Loures? Olha, eu não posso responder a isso, porque eu disse no Congresso do PSD, dei uma entrevista, que eu, Fernando Costa, apesar de algumas tensões internas com a direção do PSD atual, a começar pelo Dr. Passos Coelho, sentem-me um bocado incómodo, não gostaram que eu fosse contra a privatização da EGF, eu por ser contra a privatização da EGF perdi o lugar de deputado. Eu era candidato, eu era presidente da distrital do PSD, mas a minha coerência, e não é por estar em Loures, porque eu já antes tinha escrito no meu livro Poder Autárquico, manifestei-me contra a privatização dos setores essenciais da economia. E aqui eu fui sempre do primeiro dia, eu e todos os autarcas de Loures do PSD foram contra a privatização. E isso custou-me o lugar de deputado nestas eleições. Mas para mim o que conta não é o dinheiro, é eu estar bem com a minha consciência, eu dormir bem. Eu estou disponível para voltar a ser autarca, mas em conselhos que não sejam de maioria PSD. Mas não sei o que é que a estrutura local do PSD pensa nisso, também não sei o que é que pensa a distrital, também não. Seguramente que eu não serei candidato em lado nenhum onde haja atritos, onde não seja desejado. E se não me desejarem, também já fiz muito para o meu país e para o meu partido e saio de Loures, se sair, se não for candidato, saio de Loures com a consciência tranquila de tentar fazer o melhor e saio também muito tranquilo porque sinto a simpatia das pessoas e muita gente me faz essa pergunta, mas ainda é cedo e não me cabe a mim decidir. Fernando Costa. Qualquer resposta seria inconveniente e não é ser inconveniente, que eu não tenho medo das inconveniências. Não é o tempo. Não o deixo ir embora sem matar a minha curiosidade, que é, ao longo de tantos anos à frente da Câmara Municipal das Caldas, consegue estar desligado do dia-a-dia das Caldas ou continuar a acompanhar o dia-a-dia do seu concelho? Continuo por várias razões. Fui 28 anos Presidente de Câmara e sou cidadão residente nas Caldas e pago lá impostos. E quando o meu sucessor aumentou agora o IRS, ou seja, diminuiu a percentagem que a Câmara dava, tive que protestar publicamente. E quando o meu sucessor, infelizmente, está a meter pessoas, alguns boys do PSD na Câmara, eu tenho que protestar e protesto publicamente. Disse-o ainda numa entrevista ao Região de Leiria, à semana do último número, digo isso, quer dizer, os presidentes de Câmara têm que reduzir despesa, têm que evitar despesas supérfluas e não podem estar a dar empregos nem nas Caldas, nem como o Carlos Teixeira fazia aos familiares e aos partidários. E por isso eu vivo com muita intensidade, tento fugir, mas não consigo. Às vezes sou inconveniente até para os meus delfins que estão à frente da Câmara. Estamos mesmo no final. Resta-me agradecer-lhe a sua presença na Horizonte FM. Até uma próxima oportunidade. Continuação de bom trabalho. Obrigado, eu.